O Jaja, o filósofo, aquele que diz a verdade. Hoje eu venho falar de nada mais, nada menos do que Azagaia. Azagaia, perdão, despertou a minha atenção eu fui vendo social media, a informação que era passada pela televisão e um conjunto de informações que me obrigaram a começar a fazer questionamentos. E eu perguntei a mim mesmo, quem é este indivíduo? Quem é o Azagaia? Então eu tive que percorrer os vídeos no YouTube. A minha única fonte para fazer este vídeo, devo lhe dizer, é o YouTube. Eu percorri as entrevistas, percorri as músicas do Azagaia e nas palavras do Azagaia eu percorri a obra e o registro que ele deixou. Mas depois, ao escutar Azagaia falar nas entrevistas, eu pude perceber que ele é um poeta. Quando eu percebi que ele era um poeta, sendo eu filósofo, as energias logo convergiram. Houve convergência de energias. A primeira coisa que me impressionou em relação a este grande jovem, eu digo grande, porque Azagaia não tem dimensão. E como ele diz, ele deixou obras ao registro. Se alguém quer discutir, discuta com as obras ao registro de Azagaia. Quanto a mim, eu considero Azagaia um jovem grande, ou um grande jovem. As notas que eu tenho dizem que ele nasceu em 1984 e ele foi para o eterno descanso em 2023. Paz a tua alma, Azagaia. A coisa que mais me impressionou quando eu violei a sua mente, porque eu tive que violar a sua mente para perceber, afinal de contas, quem é o Azagaia. A coisa que mais me impressionou foi o caráter, a índole, a natureza de comportamento dele. Isto me impressionou bastante. Um indivíduo com um conjunto de qualidades impressionável. Tudo que eu vi naquele jovem é muito positivo. Um indivíduo íntegro, incorruptível, honesto, cheio de ética, moral e conduta. Eu não podia pedir mais do que isto como representante dos jovens.
Mas quando eu fui investigar a vida do Azagaia, eu percebi logo que as nossas energias estavam sintonizadas na mesma frequência, sendo ele poeta e eu filósofo. Eu percebi isso quando, numa das entrevistas, alguém lhe perguntava se ele não tinha medo de morrer. E ele, de uma forma muito natural, respondeu que ainda não existe quem conseguiu fugir a este nosso destino. Ele entendeu a morte como um fenômeno completamente natural. É lá onde nós vamos. Quer você queira, quer não. A partir daquele momento, eu disse, Azagaia é um filósofo. Azagaia é um indivíduo espiritual. Azagaia acordou. No campo da filosofia espiritual, principalmente, que é aquilo que eu faço, diz-se que o indivíduo acordou quando ele percebe que o que existe é espírito e que o mundo é apenas aparência. É o espírito que aparece como o mundo. Outra coisa que me impressionou muito no Azagaia é o valor que ele dá ao pensamento. Muita gente não sabe o que é pensamento. Tudo que nós vemos, tudo isto que aparece, os aviões, os comboios, os satélites, as órbitas, os planetas, o mar, é apenas pensamento. Em termos espirituais, pensamento e criação são a mesma coisa. Criar é fazer aparecer, é iniciar. Criar é dar existência. Pensamento dá existência. No sentido de que este mundo só aparece quando você acorda. Para este mundo aqui existir ou aparecer ou ter a existência aparente, você tem que estar acordado. E tem que estar preenchida de algumas condições. Você tem que ter os órgãos de sentido ativos, tem que ter a mente ativa e tem que ter o cérebro ativo. Sem essas coisas estarem ativas, este mundo não aparece. O pensamento é que cria aquilo que nós vemos. Preciso perceber isto. E o Azagaia percebeu isso. Nós estamos a vibrar na mesma energia, ele entendeu isso. Ele define-se como um poeta, como um músico e como um artista. E ele diz que como um artista ele tem tempo. Tempo é o que tem de mais. Ele pode investigar e criar obras. Isto é uma coisa fascinante. E ele diz que artista é aquele que pensa e investiga para ver o valor preponderante que ele dá ao pensamento, que ele dá à investigação. E eu vou dizer mais. Aqui estamos a falar de conhecimento não científico. Ele não está a falar de ciência. Ele está a falar de conhecimento não científico. Ele diz que o artista é o conselheiro da sociedade. Analisa a sociedade e vê como as pessoas se comportam. A música desperta, faz as pessoas acordarem. Aqui ele está a falar de consciência. E ele diz que ele sente que a missão dele foi cumprida. Ele fez a obra, cabe à sociedade a refletir. E ele diz que existe a diferença, uma grande diferença entre aquilo que ele deixou e a pessoa dele. E na verdade ele estava certo. Ele já foi descansar, mas aquilo que ele deixou continua a ser um mistério.
continua a ser um objeto de estudo para aquele jovem moçambicano que ainda não entendeu que tem de fazer esforço. Os governos em África não estão para ajudar os jovens. Os governos em África estão comprometidos com outro tipo de matéria. O jovem está numa ratoeira sem precedente. O jovem está sozinho. O jovem tem que encontrar uma forma de sair da ratoeira. E a única forma de sair da ratoeira é pensar. Com pensamento você pode produzir poesia, você pode produzir livros, você pode produzir música, você pode ser um artista, você pode ser produzir um ofício. Universidade não te vai ajudar. Só existem tantas vagas quantas forem possíveis a serem disponíveis. Não existe mais do que isso. E existem tantas escolas a formarem pessoas. Fica atento, jovem. Inspira-te no Azagaia. Azagaia é um grande homem. Azagaia diz grandes verdades. Não precisam de ser contextualizadas hoje em dia, mas merecem que sejam objetos de consciencialização. Descanse em paz, Azagaia. Mujadje, o filósofo, aquele que diz a verdade.